Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente entra agora na terceira parte da aula de Primeira Guerra Mundial. Terminamos a aula passada falando do cotidiano completamente não glamuroso da guerra nas trincheiras, tá? Da brutalidade daquele cotidiano ali e de como isso vai levar a uma guerra de desgaste. Obviamente, nenhum ser humano consegue ficar submetido muito tempo a esse tipo de condição e ainda preservar muito da sua compaixão, da sua humanidade. Então é óbvio que episódios como a Trégua de Natal não acontecerão novamente nos natais subsequentes, porque com essa guerra de desgaste vão se desgastando não só fisicamente o corpo dos soldados, mas também todo o seu aspecto emocional. Tá? Um ponto muito importante, né, relacionado às trincheiras é que o espaço entre uma trincheira e outra era chamado de terra de ninguém. Tá? Em inglês, no man's land. Por que a terra de ninguém tem esse nome? Porque entre a trincheira francesa e a trincheira alemã, você tinha uma certa distância que poderia variar de algumas dezenas ou centenas de metros até alguns quilômetros, 2, 3 quilômetros de distância entre uma trincheira e outra. Isso era variável, tá? Poderia acontecer de algum dos lados conquistar 100, 200 metros, e aí isso aproximar um pouco uma trincheira da outra, ou enfim, coisas do gênero poderiam acontecer. Mas o ponto relevante aqui é que a área, a região que ficava entre a trincheira alemã e a trincheira francesa, efetivamente não pertencia a ninguém. Ninguém poderia, nenhuma tropa, nenhum governo, nenhum país poderia tranquilamente dizer: esta fração do terreno é minha e eu vou impor a minha força nessa área aqui, porque era uma área que estava muito exposta à artilharia inimiga, então ninguém tinha coragem de ficar muito próximo ali da terra de ninguém. Tá? Então o máximo a que os soldados chegavam era até a primeira linha de trincheiras, e havia uma aura até um pouco assim mística sobre a terra de ninguém, um temor reverencial sobre a terra de ninguém. Nenhum soldado tinha muita coragem, muita disposição de se meter ali. Eventualmente, poderia haver algumas incursões à noite na terra de ninguém para recolher corpos de colegas seus, né? Suponha que seu exército tentou fazer um avanço durante o dia e foi dizimado, né? E aí, se você quiser tentar dar uma sepultura digna, um enterro digno para os seus colegas, no meio da noite, ocultados pela escuridão da noite, ficava um pouquinho mais fácil você fazer uma incursão, mas ainda assim você não ia muito longe da sua trincheira. Tá? A terra de ninguém era uma área que foi tão bombardeada, né, tiro de artilharia, morteiro, enfim, que você tinha enormes crateras, pareciam verdadeiras crateras lunares ali naquele terreno, onde a água empoçava, e às vezes eram crateras tão grandes, e com a chuva, a água empoçada ali, se você caísse numa delas, era uma verdadeira piscina e você não conseguiria talvez sair. Então, às vezes era até difícil de mencionar a profundidade de uma dessas poças aí. Ela poderia ser muito mais profunda do que aparentava, porque a terra de ninguém estava muito castigada pelos tiros de artilharia. Né? Você tinha, por exemplo, as árvores completamente dizimadas, as áreas que eram arborizadas, que tinham bosques, florestas e tal, elas eram completamente destruídas. Tá? Sobre o aspecto da terra de ninguém, eu me remeto novamente ali a cena do filme da Mulher Maravilha. Você talvez consiga encontrar só essa cena isolada do filme no YouTube. Talvez você não precise nem ver o filme inteiro. Enfim, se já tiver visto, talvez se lembre. E ao filme 1917 também faço referência. Peço que vejam, mostra-se bem ali ambas as trincheiras, mostra-se bem a terra de ninguém e a percepção que os soldados em geral tinham sobre essas questões. Tá? Além disso... Tá? E aí tem mais uma foto aqui da terra de ninguém. Além disso, a gente entra agora nos armamentos típicos desse momento da guerra. A metralhadora, como eu já referi, né, ela ficava num tripé ali, numa base, e ela tinha uma certa mobilidade, ela podia rotacionar, né, algo, não sei se exatamente 180 graus, mas algo próximo disso, para que o operador da metralhadora pudesse pelo menos alvejar aí um amplo raio à sua frente, tá? Com a colocação de várias trincheiras lado a lado, espaçadas ali por algumas dezenas de metros, você conseguiria cobrir uma ampla área de trincheiras com um efetivo militar, com um número de soldados relativamente pequeno. Você conseguiria conter um possível avanço inimigo com um contingente, em termos de homens, muito pequeno. Tá? É nesse momento, por exemplo, que começa a se utilizar
as chamadas armas químicas. As armas químicas elas vão ser, depois da Primeira Guerra Mundial e da Segunda, enfim, vão ser banidas, vão ser consideradas, o uso de armas químicas passa a ser considerado crime de guerra, né? A Convenção de Genebra proíbe. Inclusive a gente vai ter casos de ditadores que usaram esse tipo de arma química e vão ser mortos depois por isso, vão ser condenados por isso. É o caso do Saddam Hussein. Saddam Hussein foi o ditador do Iraque e depois da invasão americana ele foi preso, julgado e condenado pelo uso de armas químicas contra parcela da sua própria população. E aquilo ali era considerado crime de guerra, né, pelo que diz a Convenção de Genebra. Essas armas químicas eram gases tóxicos que, graças ao avanço da indústria petroquímica ali no contexto da Segunda Revolução Industrial, passam a ser conhecidos e que eram extremamente tóxicos para o ser humano. A gente tem ali o gás sarin, o gás mostarda, enfim, né? São gases que, quando inalados, provocam queimadura química nas paredes internas do pulmão. E essas queimaduras químicas, elas produzem como se fosse uma bolha. Tá? Sabe quando você queima o seu dedo e fica com uma bolha? Agora imagine isso dentro do seu pulmão, regiões extensas dentro do seu pulmão com bolhas. E aí, assim como a bolha do seu dedo fica com um líquido, essa bolha dentro do seu pulmão fica com um líquido. E esse líquido, né, desse processo aí de inflamatório e tal, é um processo natural do seu corpo manda aquelas células ali que acaba gerando esse líquido de forma até involuntária, né? Só que com isso, esse líquido ele impede as trocas gasosas realizadas pelo seu pulmão, né? A troca do gás carbônico que está abundante pelo oxigênio que você está inalando, né? Então essa troca ela fica prejudicada e os soldados morrem sufocados, é como se eles estivessem afogados nas próprias secreções do seu pulmão, graças aí ao uso dessas armas químicas. Ela é hoje considerada crime de guerra e proibida porque é uma arma que não dá chance de defesa para a vítima, né? Então ela é considerada uma arma covarde, uma arma cruel. Até vai se tentar, né, fazer o uso ali amplo das máscaras, né, contra essas armas químicas. E aí a gente vê na foto os soldados operando metralhadora, mas também vestindo essas máscaras, né, contra gases. Essas máscaras, elas têm partículas, elas têm elementos filtrantes que retêm partículas como esses gases tóxicos, que são gases que são formados por moléculas grandes. Aí você pergunta para a professora de química, né, para o professor de química, são moléculas grandes que não passam pelo filtro. Já o gás oxigênio ele é uma molécula um pouco menor, né, então ele consegue passar pelo filtro e aí essa máscara ela retém esses gases químicos. Tá? Além disso, a gente vê aqui que inclusive animais, e era amplo o uso de animais nas frentes de batalha nesse momento, né? Você vê na foto do lado esquerdo 2 soldados, enfim, segurando ali as rédeas de um burro, de um jumento, um jegue, uma coisa assim, que era usado para transporte de carga, tá? Ainda não se usava muito, em grande quantidade, veículos automotores para fazer transporte de carga, ainda se usava muito cavalo, ainda se usava muito animais de tração, né? A propósito disso, tem um filme muito interessante de alguns anos atrás chamado Cavalo de Guerra, fala justamente sobre como esses governos eles requisitavam da população, né, os cavalos, eles eram meio que confiscados pelo governo para serem usados na guerra, tá? E aí, enfim, o filme Cavalo de Guerra conta um episódio desse. E a gente vê do lado direito um soldado com um cachorrinho, tá? E aí os cachorros podiam ser usados para farejar coisas, enfim. Então também se usava, né, os doguinhos ali no contexto da guerra. E aí para tentar proteger esses animais, tanto os cavalos e jumentos quanto os cachorrinhos, foram sendo desenvolvidas máscaras para esses animais, né? Um pouco improvisada, né? Eu não sei se você consegue ver, mas aqui tem o espacinho dos olhos, né? É como se fosse uma máscara humana tentando se adaptar ali ao focinho, né, a cabeça do jegue, do jumento, enfim. Aqui a gente percebe uma máscara também que parece um pouco ajustada de uma máscara humana para um animal desses. Eu vou ser sincero, não vou saber te dizer qual é o grau de eficácia dessa máscara, se realmente uma máscara assim tão improvisada protegia integralmente esses animais. Nunca vi nenhum estudo falando sobre isso, né? Os efeitos das armas químicas nos animais da Primeira Guerra Mundial. É uma coisa muito específica. Então já antecipo aqui antes que você pergunte, não sei dizer. Essas armas essas máscaras eram integralmente funcionais, mas enfim, mostra no mínimo uma preocupação de preservar esses animais, tá? Além das armas químicas, a gente começa a ter o uso da aviação de guerra. Do lado esquerdo, perdão, a gente vê um dirigível, tá?
alemão, lá na Alemanha eles chamavam esses dirigíveis de Zeppelin, tá? Então esses dirigíveis eles eram muito grandes, você percebe as dimensões. Esse dirigível que está apresentado na foto da esquerda ele é até pequeno, tá? Após a Primeira Guerra Mundial o uso de dirigíveis vai continuar por algum tempo. Tem um dos filmes da série Indiana Jones, um dos mais antigos, ou o primeiro ou o segundo Indiana Jones, em que o personagem do Indiana Jones, espero que vocês saibam do que eu estou falando, né? Espero que não seja um filme tão antigo sobre o qual você sequer tenha ouvido falar, mas em um dos filmes do Indiana Jones ele tem uma cena em que ele está dentro, né? O Harrison Ford ele está dentro de um dirigível, tá? Teve um caso muito famoso de um acidente com um dirigível nos anos 30, em que um dirigível alemão, e aí a gente já está falando de um momento que a Primeira Guerra Mundial acabou, né? Os dirigíveis eles continuam sendo usados, mas a gente vai ter um dirigível alemão chamado Hindenburg, que vai fazer uma viagem transatlântica transportando passageiros da Europa até Nova York. E quando chegar em Nova York ele vai sofrer um acidente e vai incinerar, tá? Tem filmagem disso, né? O incêndio do Hindenburgo, você encontra isso facilmente no YouTube. É uma filmagem de poucos segundos, né? Mas enfim, a câmera conseguiu pegar bem na hora. Por quê? Porque esse dirigível ele é mais leve que o ar e é como se ele fosse um grande balão. Só que ele não funciona como os balões típicos que a gente conhece, que são os balões de ar quente, em que você aquece o ar se torna mais leve, né? Porque fica mais rarefeito, fica mais... as moléculas ocupam um espaço maior, então a densidade do ar, quando aquecido, fica menor do que a densidade do ar em menor temperatura, e aí a tendência, né, é subir, o ar quente tende a subir. Então, nos balões tradicionais é assim que funciona. Só que nesses dirigíveis não havia nenhuma fonte de aquecimento para aquecer o ar. Colocava-se gás hidrogênio, tá? O gás H2. Esse gás hidrogênio era colocado para abastecer esses dirigíveis. É um gás muito barato, muito simples de produzir. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, né? Então era muito barato e tal, mas o gás hidrogênio ele é também extremamente combustível, tá? Resultado, qualquer mínima faísca dos sistemas elétricos do dirigível poderia causar um incêndio, é exatamente o que aconteceu no caso do Hindenburg. A partir daí passa-se a abandonar o uso dos dirigíveis. Mas na Primeira Guerra Mundial eles eram muito usados, principalmente para duas finalidades principais. Bombardeio, porque ele conseguia levar um certo volume de carga, né, maior do que os aviões. Os aviões eles tinham motores de baixíssima potência nessa época, então os dirigíveis eles conseguiam carregar mais carga que um avião, e aí você levava bombas. E o dirigível ele conseguia voar a uma altitude muito maior do que os aviões em geral, e normalmente estava ao abrigo da aviação militar. Então esses dirigíveis eles conseguiam flutuar lá em cima e fazer observação, né, do terreno que estava abaixo, eram usados para reconhecimento. Já os aviões militares dessa época, você vê que eles têm cabine aberta e motor dianteiro, né, aquele motor de hélice que tem que ficar forçando a hélice para ela girar na frente do avião. E aí não sei se você consegue perceber, existe aqui uma metralhadora, tá? Houve um tempo em que isso era quase impossível, porque a hélice ela girava na frente da rota de tiros da metralhadora, do trajeto da metralhadora, então você atirando com essa metralhadora poderia acertar a sua própria hélice e o seu avião cair, até que um engenheiro francês, se não me engano, conseguiu sincronizar a cadência de tiro com o momento exato em que uma hélice e outra não estavam passando na frente da metralhadora. Então foi possível, a partir de determinado ponto da guerra, graças aí à engenhosidade dos engenheiros, né, militares, sincronizar a cadência de tiro com a rotação da hélice do avião, tá? Esse avião que você vê, tá, é uma foto moderna, mas eu botei em preto e branco para ficar com uma cara vintage, né? Mas esse avião que você está vendo aqui, essa foto, ele é uma réplica do avião do Barão Vermelho. A foto original, o avião era todo vermelho. Por que é Barão Vermelho? De onde vem isso? Tá? Eu estou falando de um nome que você talvez já tenha, ou de um sobrenome que você talvez já tenha ouvido. Eu estou falando de Manfred von Richthofen. Tá? Richthofen, exatamente isso. Tá? Alguns anos atrás, se os seus pais estiverem aí por perto de você e você estiver com o áudio aberto, eles talvez escutem agora e falem: opa, conheço esse nome aí. Você que está me ouvindo talvez seja muito novinho, muito novinha e não conheça. Tá? Tivemos alguns anos atrás no Brasil o caso de uma menina chamada Susanne von Richthofen, que planejou o assassinato dos próprios pais para ficar com o dinheiro da herança. Ela está presa ainda agora nesse momento, ou pelo menos até onde eu me recordo, né, até onde eu sei, ela ainda estava presa. Tá?
A Susanne von Richthofen, ela é sobrinha neta, tá? Ou seja, o avô dela era irmão de Manfred von Richthofen. Manfred von Richthofen era um sujeito que vinha da nobreza alemã, tá? Ele era originário da nobreza, por isso barão, e ele era o que a gente chamava, né, o que se chamava lá na época da Primeira Guerra Mundial de um as, tá? Da aviação. Em inglês é comum se usar a expressão ace. Os ases da aviação eram assim chamados os pilotos que tinham uma grande habilidade no manejo dos aviões e conseguiam fazer aquelas batalhas aéreas e tal. Tá? Em inglês, essas batalhas aéreas são chamadas de dogfight, tá? Que é quando um avião vai perseguindo a retaguarda do outro e tenta acertá-lo, e o avião da frente tem que fazer manobras evasivas para tentar sair da linha de tiro ali e tal. E num primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, esses aviões eles eram tão rudimentares que eles não tinham sequer armas acopladas neles, tá? A gente tinha alguns casos em que você teria dois integrantes no avião, né? O piloto e o copiloto. O piloto maneja e o copiloto ele ficava encarregado da navegação, de dizer para onde tinha que ir, fazer leitura de mapa enquanto voavam, tá? E também de atirar, tá? E normalmente esse sujeito ele pegava uma pistola que estava na cintura dele, uma arma de mão, e começava a atirar no outro sujeito, tentando mirar enquanto voavam, os dois e tudo mais. As chances de acertar eram muito baixas, então normalmente a gente estava falando ali de uma briga de gato e rato que normalmente não chegava num primeiro momento a uma conclusão, né? Acabava cada um indo para um lado quando o combustível estava acabando. Esses aviões eles também eram usados para reconhecimento, e uma coisa que também se poderia fazer é que lá de cima do avião o sujeito poderia pegar uma granada, uma bomba, uma coisa assim, e jogar com a própria mão, tá? Para você ver como era rudimentar esse processo de bombardeio usando aviões. O sujeito ele jogava uma granada com a mão lá de cima ou atirava com a sua própria pistola, a sua arma de mão lá de cima. Então, prova de que esses aviões aí eles eram pouco úteis em termos militares, eles eram usados muito mais para reconhecimento mesmo. Mas aí, quando esse avião inimigo estava fazendo um reconhecimento em cima da sua trincheira, ele poderia revelar segredos muito importantes para o adversário. Então, normalmente, quem estava embaixo começava a atirar para cima, né? Os soldados no solo começavam a atirar para tentar acertar o avião, e normalmente você mandava a sua própria aviação militar para tentar combater o avião adversário, fazer esse dogfight, tá? Ao contrário do que a gente possa pensar hoje, vamos fazer um avião aqui camuflado, pintar ele mais ou menos da cor das nuvens do céu para que ele não chame tanta atenção. O Manfred von Richthofen, ele mandava pintar, né, o avião de vermelho, porque ele era tão bom, mas tão bom nesses combates aéreos, isso era uma coisa que fugia à regra, né? Ele era tão bom nesses combates aéreos e ele abateu, ele matou tantos aviões e soldados adversários, pilotos adversários, que o simples vislumbre do avião dele chegando, você simplesmente vê o avião dele chegando, já amedrontava todo mundo. Então, ele mandou pintar esse avião de vermelho de propósito, para que todo mundo o visse, soubesse que era ele. Olha lá, tá chegando o barão, porque ele tinha cargo de nobreza, né? Ele tinha título de nobreza, a família, pelo menos, tinha título de nobreza na origem, e o avião era vermelho. Então, tá chegando o barão vermelho, corre, foge. Então, era até uma postura intimidatória, né? É como se fosse um leão mostrando a juba, era para intimidar o adversário. Então, por isso que ele pinta seu avião de vermelho. Embora aí esses aces, esses ases, num primeiro momento da guerra, tivessem relativamente pouca importância, fosse muito mais uma questão de reconhecimento. À medida que a guerra vai se desenvolvendo, né, os engenheiros conseguem sincronizar a metralhadora com a hélice, e os aviões vão se tornando mais potentes, os motores vão se tornando mais fortes, capazes de carregar bombas mais pesadas, provocar um dano maior no solo. Então, à medida que o tempo vai passando, a aviação ela vai ganhando um papel de cada vez mais destaque na questão militar, até que na Segunda Guerra Mundial a aviação ela é simplesmente fundamental, indispensável. A aviação, quando você tiver aula de Segunda Guerra Mundial, você vai ver isso. A aviação militar ela era a chave de uma série de estratégias militares, tá? Mas nesse primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, ela é muito mais simbólica e uma questão de reconhecimento, tá? Além disso, a gente vai ter esses grandes navios aqui, tá? Que eram os encouraçados, enfim, esses battleships, né, como chamavam em inglês lá. Eram navios encouraçados muito grandes, muito poderosos, com canhões, né, de grossíssimo calibre. Você vê aqui o canhão aqui na frente, tá? E para combater essa marinha de guerra muito poderosa, e a marinha de guerra do mundo mais poderosa nesse momento era a marinha britânica, tá? Para combater isso, os alemães vão usar a estratégia da guerra submarina, vão se desenvolver também ali no contexto da Segunda Revolução Industrial, os submarinos, tá? Os submarinos
estavam disponíveis em vários países, mas o país que melhor uso fez dos submarinos foi justamente a Alemanha. A Alemanha conseguiu algumas vitórias navais importantes graças a esses submarinos. Tá? A Alemanha, inclusive, ela vai tentar estabelecer um certo bloqueio naval contra a Inglaterra, afundando navios que estivessem levando mercadorias, produtos para a Inglaterra, para tentar cortar ali o suprimento da Inglaterra. É assim, inclusive, que Brasil e Estados Unidos entrarão na guerra, porque vão ter navios mercantes seus afundados. Vários navios brasileiros foram afundados e a população brasileira começa a pedir a entrada do Brasil na Primeira Guerra Mundial. Isso vai acontecer já na última fase do conflito. Os Estados Unidos também vão passar por algo semelhante. Tá? Além disso, ali pelos anos de 1916 para 17, acho que 17 principalmente, começa o desenvolvimento dos primeiros tanques, né? Enfim, você vê que são veículos que em vez de pneus, né, eles usam lagartas, tá? É chamado lagarta essa esteira, tá? Essa esteira que está aqui, chamada de lagarta, e ele tinha um formato que era para tentar manter a estabilidade em qualquer terreno, subindo, descendo, com cratera, sem cratera. Tá? Você vê aqui a presença de armamento pesado. Tá? Ele tem uma blindagem muito grossa de aço, que é para resistir a maior parte dos tiros da época. Né? Resistir ali a tiro de metralhadora, pistola, fuzil e tal. Dificilmente resistiria a um tiro de artilharia, só que como os tanques eles se moviam relativamente rápido, e aí rápido nessa época eu estou falando de 15 km por hora, né? Até você ajustar a mira de uma artilharia, de um canhão, o tanque de guerra certamente já teria se deslocado, então ele tinha uma certa vantagem estratégica, e os tanques tinham uma vantagem estratégica em relação à artilharia, em relação às metralhadoras e à infantaria. Tá? Normalmente você usava o tanque abrindo o caminho e os soldados eles iam atrás, né? Aqui eles estão em cima porque eles certamente pararam o tanque para tirar uma foto, tá? Mas normalmente eles não iam em cima do tanque não, tá? Eles iam atrás, o tanque ia na frente e eles usavam, os soldados de infantaria usavam o tanque como se fosse um escudo, tá? Um escudo móvel. Além dos tanques de guerra, a gente vai ter aqui a artilharia mesmo, né? Percebe aí o tanto de cápsulas usadas numa batalha da Primeira Guerra Mundial. Isso aqui eram cápsulas, e você veja o tamanho dessas cápsulas enormes, que eram os tiros dados pelos canhões. Aqui a gente tem um dos maiores canhões, uma das maiores artilharias, né, da Primeira Guerra Mundial. Você vê quanta gente cabia sentada em cima dessa artilharia, né, era muito poderosa e causava um dano muito grande do lado inimigo. Tá? Então isso vai ser também um tipo de armamento que vai ser muito abundantemente usado na Primeira Guerra Mundial. E a gente com isso chega agora na terceira fase. À medida que a segunda fase, né, a guerra de trincheiras, ela vai acontecendo, os cientistas de ambos os lados, os engenheiros de ambos os lados vão se esforçando para buscar a criação de armas mais modernas e com isso conseguir desequilibrar a trincheira adversária e fazer, né, esse desgaste. A terceira fase vai ser marcada por uma mudança importante, não só do fato de que a gente vai abandonar as trincheiras e voltar a ter movimento, tá? Mas pela substituição, né, pela mudança de um país em conflito por outro. Tá? A Rússia sairá da Primeira Guerra Mundial, abandonará a Tríplice Entente e será substituída na Tríplice Entente pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entrarão na guerra neste momento. Como? Por quê? Vamos ver. O que está acontecendo na Rússia no ano de 17 é a Revolução Russa, tá? Ou Revolução Bolchevique, foi uma revolução socialista. A gente vai ter que falar sobre isso, é o próximo conteúdo após a Primeira Guerra Mundial, é o tema de Revolução Russa, tá? A gente vai entender isso um pouquinho melhor. Esse sujeito que está aqui na foto, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido pelo apelido lá, pelo nome de guerra de Lenin, tá? Vladimir Lenin. Lenin, ele era um revolucionário socialista russo, comunista russo, que fugiu da Rússia, né, na época em que a Rússia ainda era um império, era uma monarquia, porque o governo, enfim, ameaçava prendê-lo, matá-lo. Então ele foge e vai para a Suíça. Tá? Ele vai passar vários anos da vida na Suíça, refugiado, e quando a Primeira Guerra Mundial começar, ele ainda estava na Suíça e ele começa a olhar com muita atenção o que acontecia na Rússia. Ele percebe que a Rússia estava muito abalada pela Primeira Guerra Mundial e vê nisso a oportunidade perfeita, ideal, para fazer uma revolução, a revolução socialista que ele tanto queria, planejava, para tirar o governo monárquico do poder. E aí com isso ele vai contar com a ajuda do governo alemão. A Alemanha tinha interesse em provocar rebeliões internas dentro da Rússia para desestabilizar a Rússia. A ideia aqui era que a Rússia saísse do conflito,
A Alemanha poderia, com isso, então, parar a guerra em duas frentes. O exército alemão, que estava dividido ao meio, metade estava no fronte ocidental, metade no oriental. Com a saída da Rússia da guerra, os alemães poderiam tirar todos os soldados que estavam no fronte oriental e jogar todo mundo para o fronte ocidental, e com isso voltar a uma guerra de movimento lá no ocidente. Então, os alemães eles auxiliam o transporte do Lenin, levam ele da Suíça, né, até a fronteira com a Rússia, de forma clandestina, e ali o Lenin consegue entrar na Rússia, escondido, vai até a capital do país, na época chamada Petrogrado, hoje São Petersburgo, não, Moscou não era a capital da Rússia nesse momento, e ele vai até lá, a capital, e começam uma série de movimentações revolucionárias que em fevereiro de 1917 vão provocar a queda da monarquia. A Rússia se torna uma república em fevereiro de 17 e vai ser uma república capitalista até outubro. Em outubro de 17 vai haver uma segunda etapa, uma segunda fase dessa Revolução Russa, e nessa segunda fase, sim, a Rússia vai se tornar um país, a partir desse momento, socialista. Isso é uma coisa que a gente vai falar com detalhes lá no tema de Revolução Russa. Uma coisa que você precisa saber é que a posição dos socialistas sobre a Primeira Guerra Mundial é que eles eram contra. Tá? Os socialistas, em geral, eles diziam que a Primeira Guerra Mundial, sendo uma guerra imperialista, sendo uma guerra que atendia aos interesses de busca de mercados consumidores da burguesia, era uma guerra que matava os trabalhadores sem lhes trazer nada de benéfico. Tá? Os trabalhadores não tinham nada a ganhar com a Primeira Guerra Mundial. Essa era a posição dominante dos socialistas na Europa como um todo, não só dos socialistas russos, dos socialistas alemães, os socialistas franceses, enfim, eles eram em geral contrários à Primeira Guerra, porque consideravam que quem morreria nas trincheiras eram os proletários, né, os trabalhadores, mas quem tinha interesses a ganhar ou perder com um conflito seria a burguesia de cada país. Então, para eles, né, para os socialistas, a Primeira Guerra Mundial era usar e manipular o trabalhador para atender aos interesses da burguesia e, portanto, uma posição socialista no contexto da Primeira Guerra Mundial era simplesmente a saída da guerra. Tá? Os socialistas falavam isso, vocalizavam isso abertamente, os alemães sabiam, então estava aí também um dos interesses da Alemanha, né, com a implantação de um governo socialista na Rússia, a Rússia sairia da guerra, e é de fato o que acontece. Quando em outubro de 17 o Lenin toma o poder e se torna o primeiro governante socialista da história da Rússia, ele logo se apressa em assinar um acordo de paz com os alemães, e esse vai ser o chamado Tratado de Brest-Litovsk. Por esse tratado, os russos, né, o governo socialista da Rússia, abria mão de uma série de territórios que antes pertenciam ao Império Russo, tá? Então, uma série de territórios que hoje nem são mais da Rússia, né? Bielorrússia, Ucrânia, a Polônia, que na época pertencia ao Império Russo, enfim. Os russos, né, o governo socialista russo abriu mão de tudo isso para alcançar uma paz imediata, porque a Rússia estava à beira de um colapso, né? A população passava fome, não havia dinheiro, não havia comida, não havia recursos bélicos para continuar na guerra. Então, a população russa sofria muito, e os socialistas acharam por bem, né, abrir mão de territórios para com isso obter uma saída imediata da guerra, e é feito o Tratado de Brest-Litovsk, que é o primeiro tratado de paz dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, assinado pela Rússia em separado com a Alemanha. Os outros países não estão envolvidos, continuam lutando. Tá? Só que os Estados Unidos percebem, né? Enfim, fevereiro tem a primeira revolução na Rússia, isso começa a abalar um pouco o moral da Tríplice Entente. A Tríplice Entente, principalmente Inglaterra e França, compravam muitos produtos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eram um grande fornecedor, aproveitaram a guerra para crescer o seu parque industrial, né? Aproveitaram a guerra para lucrar vendendo para a Tríplice Entente, e com a saída da Rússia, né, a partir de fevereiro, a Rússia ainda não saiu, mas a partir de fevereiro começa a haver uma promessa de que a Rússia vai sair. O governo que assume o poder em fevereiro na Rússia, ele promete tirar a Rússia da guerra. Então, a partir de fevereiro de 17, já começa a haver esse boato, né? E a Rússia vai sair, a Rússia vai sair, a Rússia vai sair. E com isso, a Tríplice Entente começa a antecipar e pensar assim: se a Rússia sair, estamos lascados aqui, porque Inglaterra, França, né, a gente lutando contra meio exército alemão não consegue vencer os caras, lutando contra um exército alemão inteiro a gente vai perder. E aí é como se Inglaterra e França avisassem aos Estados Unidos: Estados Unidos, olha só, se a gente perder, infelizmente, todo o nosso dinheiro vai ser dado para a Alemanha, né? A Alemanha, ela vai exigir indenizações e nós vamos ter que pagar para eles. Então, se nós, Inglaterra e França, perdermos, vocês, Estados Unidos, não recebem o pagamento pelos produtos que nos venderam, né? Porque grande parte desses pagamentos também não era feito à vista, era feito
a prazo, enfim. Então, os Estados Unidos sabia que teria algo a perder em termos econômicos com a derrota da Inglaterra, com a derrota da França. Tá? Isso é um primeiro motivo que vai fazer com que os Estados Unidos queiram entrar na guerra. O segundo motivo, aí vão ser vários, o segundo motivo é que os diplomatas alemães começaram a negociar com o México. Se você se lembra da sua aula sobre expansão dos Estados Unidos no século XIX, você deve saber que uma grande parte do território que hoje compõe os Estados Unidos, como Califórnia, Novo México, Arizona, enfim, quase toda a costa oeste dos Estados Unidos pertenceu ao México até o século XIX. O que os diplomatas alemães falaram com o México é o seguinte: México, se você entrar em guerra contra os Estados Unidos e retomar os seus territórios, a gente te ajuda. Né? Então havia uma promessa de ajuda alemã ao México para a retomada de territórios que haviam sido conquistados no século anterior pelos Estados Unidos. Qual era o interesse da Alemanha em fazer isso? Era desviar a atenção dos Estados Unidos para que os Estados Unidos tivessem um problema interno para resolver e, com isso, os Estados Unidos não pudessem mais mandar suprimentos e ajudar a Inglaterra e a França. Isso é um motivo que vai deixar os americanos, os estadunidenses, muito revoltados e à beira de entrar em guerra contra a Alemanha. E a coisa se conclui realmente quando submarinos alemães começam a afundar navios norte-americanos, estadunidenses, para evitar que os Estados Unidos continuassem abastecendo Inglaterra e França. Isso tudo somado, né, o desejo dos Estados Unidos de que a Tríplice Entente vencesse para receber aquilo que lhe era devido, a ousadia dos alemães, né, de iniciarem, ou de quase iniciarem, né, porque esse conflito não chegou a acontecer, de quase iniciarem um conflito entre México e Estados Unidos, e por fim, o torpedeamento, o afundamento de navios dos Estados Unidos por submarinos alemães. Tudo isso faz com que os Estados Unidos entrem na guerra. Até esse momento, os Estados Unidos ainda não eram uma potência mundial, era uma potência regional do continente americano, mas não estava nem próximo, né, de rivalizar com a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália, eram países muito mais poderosos. Só que a gente está falando do ano de 17, os caras já estão lutando de 1914 até 15, 16, 17, são já quase 4 anos inteiros de conflito. Então, países que antes eram muito mais poderosos que os Estados Unidos estão dizimados. Né? Os parques industriais desses países, né, regiões industriais importantes da Alemanha, da Itália, da França, ficavam justamente nas áreas em que o conflito estava acontecendo. Né? Grande parte das indústrias alemãs e francesas ficava ali perto da fronteira, das indústrias italianas ficavam também na fronteira norte, onde estava tendo conflito. Então a gente vai ter uma certa destruição do parque industrial desses países, e eles vão enfraquecendo, e eles estão também muito endividados, estão consumindo muitos recursos para a guerra. Então, muito capital é gasto e é desperdiçado nisso. Os Estados Unidos são um país que estão entrando ali inteiro. É como se a gente estivesse falando aqui de um jogo de futebol com grandes estrelas jogando, né? Messi, Neymar, enfim, o Cristiano Ronaldo, grandes estrelas ali do futebol jogando e tal. E eles já estão nos 45 do segundo tempo. E aí, de repente, o técnico de um desses times coloca um jogador que não é nem tão bom, um jogador que não é nem um craque tão grande, uma estrela tão grande, mas o cara tá entrando na partida já no final, tá todo mundo cansado, já correu o jogo inteiro, né? E aí agora nesse finalzinho esse jogador que entra, que não é nem tão habilidoso, nem tão espetacular, como ele tá descansado, ele consegue correr mais que os outros, ele consegue se colocar bem em campo para cabecear um cruzamento, para enfim, fazer um gol ali e com isso desequilibrar. Os Estados Unidos são isso, são o jogador que entrou no final da partida, que estava descansado, que podia talvez até não jogar tão bem quanto os outros, mas que por estar descansado e estar bem treinado e tal, ali no finalzinho conseguiu fazer a diferença. Tá? Com isso, a guerra se desequilibra em favor da Tríplice Entente, tá? E em 11/11, tá? Às 11 horas de 1918, tá? Dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã de 1918, vai ser assinado o Armistício de Compiègne. Esse armistício de Compiègne vai ser assinado num trem, tá? Num vagão-restaurante de um trem, ali entre a região dominada pela Alemanha e pela França. Tá? A Alemanha estava praticamente esgotada depois da entrada americana, né? As tropas americanas em grande número, a população americana era muito grande já nessa época, enfim, conseguem desequilibrar a guerra. Os alemães percebem que a coisa não está boa. Outra coisa que vai acontecer nesse momento também é que o imperador alemão, o Kaiser Guilherme II,
abdica do trono, ele pede para sair, vai embora, foge, entrega o comando da Alemanha, porque, enfim, estava sendo uma derrota vergonhosa nesse momento. Ele entrega o comando da Alemanha para uma junta militar. Essa junta militar convoca uma eleição e quem se elege nessa eleição são os chamados social-democratas. Teremos uma aula lá na frente para falar sobre o que são social-democratas, mas eles são meio que o intermediário entre direita e esquerda. Tá? Os social-democratas eles são a favor do capitalismo, tá? Então eles não são socialistas, mas eles também defendem que o governo tenha uma visão um pouco mais para criar medidas em favor dos mais pobres, em criar impostos mais altos para os ricos, em criar leis trabalhistas, coisas do tipo, né? Então são meio que a metade do caminho entre a esquerda e a direita, uma coisa mais central. A gente vai falar melhor sobre isso, a gente vai localizar melhor qual é a posição dos social-democratas nesse espectro político. Mas, nesse momento aqui, sai o imperador da Alemanha, porque, enfim, percebeu que com a entrada americana a coisa ficou ruim para a Alemanha, entrega o poder para uma junta militar que convoca eleições e os social-democratas se elegem. Tá? Com isso, a Alemanha deixa de ser uma monarquia, tá? Vai ser proclamada a república na Alemanha e vai ser criada uma constituição nova para a Alemanha. Essa constituição vai ser criada na cidade alemã de Weimar. Tá? Weimar. Por favor, não diga Weimar. Weimar. Tá? A pronúncia seria mais ou menos isso. Tá? Weimar. Tá? E eu sei que aqui tem E e você fala A, aqui tem A e você fala E. Eu sei, é alemão. Me desculpa, a culpa não é minha. Tá? Então, República de Weimar, né? Porque na cidade alemã de Weimar vai ser criada uma nova constituição, estabelecendo um modelo republicano ali para a Alemanha. E aí essa república, ela percebe que essa guerra já estava perdida, que não tinha, enfim, nada a ganhar. Nesse sentido, os social-democratas concordavam um pouco com os socialistas mesmo, acreditando que era uma guerra burguesa e que não trazia muitos benefícios para os trabalhadores. Então, como tem uma posição ali dos social-democratas de favorecer mais esses trabalhadores, então os social-democratas vão assinar esse armistício de Compiègne. Tá? Com o armistício de Compiègne, os conflitos param imediatamente. A gente tem um cessar-fogo, não tem mais tiro, não tem mais conflito. Tá? Isso ainda não é o Tratado de Paz. O Tratado de Paz ele vai ser feito só na Conferência de Paris. Nesse momento em que os conflitos acabam, o presidente americano, Woodrow Wilson, esse era o nome desse senhor bonito aqui, ó, com esse penteado elegante e tal, o Woodrow Wilson, ele vai propor 14 ideias, 14 fatores que, segundo ele, seriam eficazes para evitar novos conflitos na Europa. A grande preocupação do Wilson era criar as condições para que tudo aquilo que motivou a eclosão da Primeira Guerra Mundial não acontecesse mais. O Wilson ele dizia que para superar o trauma da Primeira Guerra Mundial era necessário uma paz sem vencedores. Uma paz em que ninguém fosse considerado sozinho, exclusivamente responsável pelo conflito. Em que os ônus, os pesos da guerra fossem igualmente distribuídos por todos. Tá? E aí o Wilson dizia que, por exemplo, o livre comércio deveria ser uma medida a ser estabelecida, livre navegação, né? Por exemplo, os turcos que controlavam o acesso entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo não tinham direito de impedir a passagem de navios russos por ali, enfim, que o canal de Suez deveria ser uma região de livre navegação para todos os países, enfim, que nenhum país deve ser prejudicado por questões de navegação, né, que os arsenais mundiais, que as armas do mundo inteiro deveriam ser limitadas, ou seja, para evitar uma corrida armamentista, os territórios coloniais deveriam ser reorganizados de forma que Itália e Alemanha tivessem também ali o seu quinhão, a sua parte, e com isso não ficassem muito prejudicados por terem realizado uma unificação tardia, enfim, que não houvesse mais tratados secretos, aqueles tratados secretos que vão gerar a formação de algumas alianças e que vão colocar um grande quantitativo de países em guerra sem que os países nem soubessem quem eram realmente os aliados dos seus inimigos, enfim. Obviamente, como havia um enorme trauma decorrente da guerra, os vencedores disseram, não, isso aí eu não quero uma paz sem vencedores. Nós queremos a paz dos vencedores. Nós, franceses e ingleses, queremos massacrar os nossos adversários, humilhar os nossos adversários. E é exatamente o que vai acontecer com a Alemanha. A Alemanha ela vai ser humilhada. Talvez seja um destino tão ruim, né, que só não seja pior do que do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro. Império Turco-Otomano e Império Austro-Húngaro são chamados estados multiétnicos ou polinacionais. Eu estou dizendo o seguinte,
Na sua cabeça, quem nasce no Brasil é brasileiro, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense, ou americano, ou norte-americano, quem nasce na França é francês, quem nasce na Alemanha é alemão. Só que isso nem sempre é assim. Por exemplo, quem nasce no Iraque pode não ser iraquiano. Né? Quem nasce no Iraque pode ser curdo. Tá? Os curdos são um povo, são um grupo étnico diferente daquele predominante no Iraque. Tá? Podemos dizer, por exemplo, que quem nasce na Espanha, né, em geral é espanhol, mas tem um grupo que se identifica como catalão, tem um grupo que se identifica como basco, com B na frente, basco. Tá? Esses são grupos étnicos diferentes do grupo étnico majoritário. Tá? Então a gente está falando aqui de estados multiétnicos e que nem todo mundo que está naquele estado pertence à mesma etnia. Pode acontecer também o oposto, você ter uma mesma etnia dividida em 2 territórios. Né? Você tem o mesmo grupo étnico, mas que ocupa 2 territórios distintos, enfim. Ou vários territórios distintos. Tem gente que considera, por exemplo, os judeus um grupo étnico. Os judeus são um grupo étnico que está espalhado pelo mundo inteiro. Você tem um monte de países aí que tem grupos de população judaica importante. Tá? Então, o que vai acontecer? Império Austro-Húngaro. Quem é austríaco, vai virar Áustria. Quem é húngaro, vai virar Hungria. Tá? Mas tinha outros povos ali dentro do Império Austro-Húngaro. Havia ali, por exemplo, os tchecos, havia ali, por exemplo, os eslovacos. Esses 2 grupos, né, tchecos e eslovacos, vão ser reunidos num novo país que está surgindo ali, onde antes era o Império Austro-Húngaro. Vai surgir ali a Tchecoslováquia. Né? Por exemplo, dentro do território austro-húngaro tinha a população sérvia, tinha a população bósnia, tinha a população herzegovina, tinha a população croata. Tá? Essas populações todas vão ser reunidas numa coisa só que vai passar a se chamar Iugoslávia. Tá? A ideia aqui é que dentro desses tratados de paz da Conferência de Berlim, da Conferência de Paris, que os países, que as etnias que se reivindicavam como sendo um povo diferente, tivessem direito a ter o seu próprio país. Então vão surgir novos países na Europa. Vai surgir a Polônia, vai surgir a Tchecoslováquia, vai surgir a Áustria, vai surgir a Hungria, vai surgir a Iugoslávia, enfim, uma série de países que antes formavam uma coisa só, né, começam ali a se desmembrar e surgir países novos. Tá? A punição da Alemanha foi quase tão humilhante quanto isso. O país Alemanha continua existindo, ele não é desmembrado, ele não é destruído, eliminado, mas a Alemanha é considerada a única e exclusiva responsável pela guerra. E a responsabilização da Alemanha gerava, por exemplo, a obrigação de reparar os danos através de pagamento de enormes indenizações. Tá? Essas indenizações elas excediam muito a riqueza que a Alemanha tinha, e a Alemanha vai passar muitos anos pagando essa indenização. A desmilitarização da fronteira com a França, a região que ficava entre França e Alemanha, não pode mais ter forças militares ali, alemães. Tá? Pode ter forças militares francesas. O território da Alsácia-Lorena, que foi conquistado lá na Guerra Franco-Prussiana, é devolvido para a França. Então a França pega um território que era da Alemanha e coloca tropas ali para vigiar. Os alemães, por sua vez, não podem fazer o mesmo. Tá? Outra coisa que vai acontecer é perda de territórios orientais. Tá? A gente vai mostrar o mapa daqui a pouco, mas enfim, uma parte do território que era originalmente alemão é dado para a Polônia. E aí com isso a gente vai ter a formação do chamado corredor polonês. Você talvez já tenha ouvido falar dessa brincadeira, que algumas escolas têm, enfim, uma brincadeira um pouco violenta, corredor polonês. Eu, quando era criança, e ouvia falar disso, na minha cabeça, poloneses eram um povo muito violento, né? Porque eles batiam nas pessoas. A brincadeira do corredor polonês é quando você tem um grupo de alunos aqui, ou de pessoas aqui, um outro grupo aqui, e aí alguém vai passar no meio, e as pessoas que estão do lado começam a bater em quem está passando no centro, né? Chutar, socar, enfim. E aí, na minha cabeça, isso aqui é o chamado corredor polonês, que a gente vê uma brincadeira, inclusive, muito inaceitável, né? Mas, enfim, tem contextos em que isso ainda acontece, infelizmente. Mas na minha cabeça infantil, quando eu ouvia falar disso, para mim os poloneses eram os que estavam batendo, né? E o que eu descobri quando eu tive aula de Primeira Guerra Mundial é que, na verdade, os poloneses eram os que estavam apanhando, né? Quem estava batendo eram os alemães, porque essa ideia de corredor polonês tem de um lado a Alemanha, do outro a Alemanha e no meio Polônia, né? E a Polônia era vítima do domínio alemão. A gente na Segunda Guerra Mundial vai ver isso. Uma das grandes propostas de Hitler que faz com que Hitler chegue ao poder é que Hitler prometia restaurar a honra da Alemanha retomando o corredor polonês. Tá? Além disso,
O efetivo militar alemão é limitado a 100 mil soldados, a Alemanha não poderia ter mais do que isso. Isso era ali o mínimo necessário para a Alemanha ter um policiamento e uma segurança interna das fronteiras, mas era um efetivo militar muito baixo que não dava aos alemães potencial de invadir país nenhum. Tá? Além disso, máquinas industriais e navios mercantes alemães são tomados, tá, para o pagamento inicial das dívidas, das indenizações. E, por último, a Alemanha é proibida de ter indústria bélica, indústria de armas e marinha de guerra. Tá? Essas não são todas as medidas, mas são, sem dúvida aí, algumas das mais importantes, algumas das principais. Tudo isso aqui indica como a Alemanha foi subjugada, foi submetida, subordinada e considerada aí, humilhada. Tá? Um ponto importante, né, e aí deixa eu voltar rapidinho para o slide anterior, porque com isso eu já vou deixar um gancho, já que eu já mencionei Hitler e Segunda Guerra Mundial. Tá? Essas etnias que faziam parte dos estados multiétnicos, elas vão ganhar direito a ter o seu próprio território e formar novos países. No entanto, havia um grupo étnico que ele era minoritário em todos os países da Europa, tá? Mas ele não ganhou um país para si, um território para si. Chegou-se a discutir o caso desse povo, só que esse povo, ele não habitava nenhum território de forma concentrada, para dizer assim, este território aqui é o território que vai ficar com esse povo. Ele estava muito espalhado e muito distribuído por todo o território europeu, inclusive pelo território dos países vencedores. Eu estou falando do povo judeu. Tá? Os judeus, eles eram uma minoria muito importante que não ganhou nenhum território nacional para si. Os judeus, eles passaram a ser, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, considerados apátridas. Isso quer dizer que não havia nenhum Estado nacional na Europa nem no mundo que reivindicasse a defesa do povo judeu. Por isso, os judeus se tornaram um verdadeiro alvo fácil. E é por isso, esse é um dos vários, inúmeros motivos pelos quais Hitler vai escolher os judeus como um alvo, como um bode expiatório para fazer o Holocausto. Né? Você talvez já tenha se perguntado isso. Por que os judeus? Por que não outro povo? Porque os judeus, eles eram uma minoria em vários países europeus, inclusive na Alemanha, e eles eram considerados apátridas. Não havia um país que dissesse, eu estou aqui para defender o povo judeu. Tá? Então, eles podiam ser atacados em tudo que era canto e ninguém os defenderia. Tá? Eles eram um alvo muito fácil. Hitler vai usar isso como motivo, como trampolim ali, para criar um inimigo e com isso mobilizar o apoio do povo alemão. Tá? Falaremos melhor disso quando chegarmos lá na Segunda Guerra Mundial. Além disso, vai ser criada aqui no contexto da Primeira Guerra Mundial a chamada Liga das Nações, também pode ser chamada de Sociedade das Nações. Era uma espécie de pai ou mãe da ONU. Tá? A ONU hoje, a Organização das Nações Unidas, é um fórum multilateral para a solução pacífica de conflitos. Era mais ou menos esse o objetivo da Liga das Nações. Era ser um fórum multilateral, no qual todos os países têm igual relevância, igual poder. A Alemanha é forte, a Bélgica é fraca. Então a Alemanha tem mais poder do que a Bélgica? Não. Na Liga das Nações, todos os países, fortes ou fracos, pequenos ou grandes, têm a mesma importância, têm o mesmo poder de voto, enfim, de participação. Na Liga das Nações era assim, a princípio, na ONU é assim também, excetuando, ou pelo menos assim é na Assembleia Geral, excetuado aí o Conselho de Segurança da ONU. No Conselho de Segurança da ONU não há igualdade entre todos, a gente tem um grupo seleto de países que faz parte do Conselho de Segurança da ONU, e esse grupo seleto de países tem sim mais peso, mais relevância que os demais. Tá? Um ponto negativo da Liga das Nações é que não havia mecanismos coercivos para impor suas determinações. O que isso significa? Quando Hitler, no entreguerras, depois da Primeira, antes da Segunda, quando Hitler começar a descumprir tudo que o Tratado de Versalhes dizia, tá? Quando Hitler começar a desobedecer tudo que foi determinado na Conferência de Paris, a Liga das Nações vai dizer, ai, 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 Hitler menino mau. Só que a Liga das Nações ela não detinha tropa. Ela não tinha conselho de segurança, ela não tinha como propor uma invasão à Alemanha para frear a Alemanha no momento inicial. Então, a Liga das Nações ela se limitava a advertências verbais, a tentativas de sanção econômica, né? Mas não havia um poder militar efetivo, não tinha soldado com arma na mão para entrar na Alemanha, chutar a porta e obrigar Hitler a obedecer.
Isso é um dos grandes motivos que vai levar a Liga das Nações ao fracasso. E é por isso que após a Segunda Guerra Mundial vai ser criada a ONU, e a ONU tem tropas que ela requisita dos países membros, né? E é por isso que a gente tem missões de paz da ONU, em que a ONU chega sim a entrar em países, a ocupar militarmente países, para impor determinações, para proteger minorias, para salvar populações que estão sofrendo genocídio, coisas do tipo. Então isso não existia lá na Liga das Nações e passa a existir depois na ONU. É por isso que a ONU tem tido uma duração tão grande, né? A ONU tem aí décadas e décadas de existência e a Liga das Nações não durou nem 30 anos. Além disso, tá aqui o mapa de como era organizada a Europa antes. Perceba, quero que você tenha especial atenção aqui para o Império Otomano aqui embaixo, tá? Para o Império Austro-Húngaro aqui no meio e para a fronteira entre Rússia e Alemanha. Tem fronteira direta entre os dois. Olha o tamanho do território russo, tá? Perdão, o tamanho do território alemão. E o que vai acontecer é que, em primeiro lugar, a Alsácia-Lorena, que ficava aqui, né? Vamos comparar com outro mapa, né? Percebe como aqui, ó, o território francês ele tem uma curvatura menor, né? Ele não é tão agudo, é porque esse pedacinho do território correspondente à Alsácia-Lorena pertencia à Alemanha. Já aqui nesse outro mapa, deixa eu apagar a bagunça que eu já fiz, aqui nesse outro mapa você percebe como o território francês ele se projeta, né? Um pouquinho aqui, a ponto de fazer uma pontinha aqui para dentro do que é território alemão. Outra coisa, isso aqui, ó, isso aqui era território alemão contínuo, vai virar corredor polonês. Isso aqui é o corredor polonês. Tá? A Polônia, inclusive, né, a Rússia chegava até a fronteira com a Alemanha, agora a Rússia não chega mais, né, Estônia, Lituânia, Letônia, enfim, esses territórios todos eles ganham independência da Rússia, que já também não está mais virando Rússia, está se transformando em União Soviética, tá? E Polônia aparece, enfim, a Áustria e a Hungria é dividida, surge um país aqui maior do que a Áustria e maior do que a Hungria, que é a Tchecoslováquia, surge esse novo país enorme chamado Polônia, surge a Iugoslávia, enfim, o território turco ele agora está limitado aqui em cima, né? Ele era um território bem grande, você vê que ele descia até aqui embaixo, até o Oriente Médio quase todo, e agora a gente tem o próprio território turco ficando mais limitado, a Romênia, o território romeno cresce, enfim. Então a gente tem nesse momento aqui algumas consequências importantes para a guerra, né, alguns saldos da guerra que vão ser milhões de vidas perdidas, tá? Grande devastação material do continente europeu, infraestrutura destruída mesmo, tá? Vamos ter o enfraquecimento político-econômico, era para ter um espaço aqui das potências europeias, tá? Estados Unidos começa a se projetar como uma potência, e enquanto isso Inglaterra, França, Itália, Alemanha reduzem um pouco o seu poder econômico, seu poder político no mundo, tá? Os Estados Unidos se fortalecem no cenário internacional, o surgimento do primeiro país socialista do mundo, ali no contexto da Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né? É isso que eu estou me referindo. E também temos o surgimento de novos países como Iugoslávia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Áustria, enfim. Tá? Essas são as consequências aí, os principais saldos políticos e econômicos da guerra. Mas a gente também tem consequências sociais importantes. Você está vendo aqui, né, um pôster da época, For every fighter, a woman worker. Tá? Para cada guerreiro, para cada soldado, uma mulher trabalhadora. Care for her, cuide dela. Tá? É uma mulher que segura de um lado, em uma das mãos, um avião e no outro uma bala de canhão. Tá? Então quem estava nas indústrias construindo os aviões, construindo a munição, o armamento, são as mulheres. Com isso a gente já descobre aqui que a mulher passa a ter maior participação no mundo do trabalho. Tá? Com isso a gente tem, por exemplo, situações em que homens iam para a guerra, morriam, esses homens sustentavam a família até então, e agora esse homem não está mais aí, desapareceu. Então ele volta da guerra incapacitado para o trabalho ou traumatizado, e com isso a mulher acaba tendo que ir para o mercado de trabalho. A mulher se torna chefe de família, a mulher passa a ganhar um salário, passa a ter uma certa autonomia. É natural que essa mulher queira depois direitos iguais, que ela queira tratamento igualitário, que ela queira votar assim como os homens votam. A gente passa a ter um crescimento muito grande do sufragismo feminino, da luta das mulheres pelo direito de voto, devido justamente a esse crescimento da importância da mulher. A mulher, quando ganha a autonomia econômica, ela passa a querer ter também a autonomia social, a autonomia política. A mulher passa a querer
ser protagonista da sua própria vida e não mais quase que uma escrava do homem, obedecendo primeiro ao pai, depois ao marido, enfim, quando se torna viúva, obedece aos filhos. A mulher, ela não tinha autonomia nenhuma antes, e agora elas querem direitos iguais perante a lei, né? Participação política para conseguir esses direitos iguais. Então, isso é uma das consequências aí dessa maior participação das mulheres no mercado de trabalho, tá? Além disso, vários povos colonizados que mandam tropas, né? A Índia manda tropa, várias colônias africanas mandam tropa. Esses povos, quando voltam, eles voltam pensando assim: peraí, me disseram o tempo inteiro que eu era inferior, darwinismo social, fardo do homem branco, e fui eu, colono, né? Fui eu, sociedade colonial, que fui lá na Europa salvar os caras. Eu, soldado indiano, fui lá salvar a Inglaterra, né? Eu, soldado argelino, fui lá salvar a França. Então talvez eu não seja tão inferior assim. Esses povos vão ganhando uma conscientização da sua importância, né? Africanos, asiáticos, e começam a iniciar um movimento de luta pela independência. Olha como a Primeira Guerra Mundial ela traz repercussões, né? A Guerra Fria, socialismo versus capitalismo, não existiria sem a Primeira Guerra Mundial, porque é nesse momento que surge os Estados Unidos como potência capitalista e surge o primeiro país socialista do mundo. A busca da mulher por autonomia, a descolonização da África e da Ásia, nada disso existiria sem a Primeira Guerra Mundial. Então é muito comum que os alunos deem uma enorme importância para a Segunda. Eu, professor de História particularmente, embora saiba que a Segunda Guerra é muito interessante, eu dou mais relevância econômica, social e política para a Primeira Guerra do que para a Segunda, em termos de mudar o mundo, né? Há historiadores, inclusive, que falam que aqui na Primeira Guerra Mundial é que o século XX de fato começa. Até então a gente ainda estava preso numa mentalidade de Belle Époque, de século XIX. Agora não. Agora chegou o século XX, chegou realmente esse mundo moderno, né? Rompimento de padrões de pensamento, de modos de vida e adoção de novos padrões, tá? Resolver uma última questãozinha aqui. Eu sei que eu estou um pouquinho estourado no tempo, mas eu vou resolver essa última questãozinha aqui e a gente encerra a nossa aula, tá? No período da Primeira Guerra Mundial, enquanto os homens deslocavam-se em grande quantidade para os campos de batalha, as mulheres deixaram seus lares e passaram a exercer outras atividades, o que trouxe como consequência: letra A, as mulheres conquistaram o direito ao voto e a frequentar universidades, o que foi estendido a todas as mulheres dos países vencedores da guerra. Não sei, será que a gente pode já extrapolar que todos os países vencedores? E será que a gente pode extrapolar que direito de frequentar a universidade, além do direito de voto? Enfim, essa é uma luta que realmente começa a acontecer, mas será que todo mundo ao mesmo tempo? Sempre fica com o pé atrás quando uma questão falar em todos, todas, completamente, absolutamente, sempre que não houver espaço para exceção, fica com o pé atrás, tá? Letra B. Após a guerra, as mulheres retornaram aos trabalhos domésticos, abandonando o trabalho nas indústrias? Não, até porque muitos homens já estavam completamente incapacitados, né? Então, é necessário que essas mulheres permaneçam mesmo após a guerra e continuem trabalhando, porque senão você não tem nem mão de obra suficiente. Muita mão de obra morreu no conflito, tá? Letra C. Em vários países, as mulheres puderam se consolidar como profissionais e adquiriram independência financeira. Isso aqui é óbvio, é nítido, tá? E ele não está dizendo que são em todos os países, mas sim em vários. Vários, está correto, né? Foi mais de um, foram vários. Agora, falar em todos, sem exceção, aqui em cima, ó, todas as mulheres dos países vencedores, exagerado, tá? Letra D de dado. A participação feminina nos campos de batalha, garantindo à mulher o direito a uma carreira militar. A participação feminina no campo de batalha, ela foi muito minoritária, tá? As mulheres normalmente se limitavam nos campos de batalha a serem enfermeiras. Então a gente não tem uma presença militar muito grande das mulheres na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda isso já muda de figura e a gente passa a ter alguns países da Segunda Guerra Mundial em que a mulher tinha um peso quase tão grande quanto o do homem. Vamos falar disso lá na frente, mas por hora vamos fechar aqui que a letra E não está correta, que a letra B de bola também não, que a letra A tem um exagero nítido, então ficamos com a letra C como sendo a melhor opção, e é realmente essa a resposta. Queridos, eu vou encerrando por aqui. A gente acabou a nossa aula de Primeira Guerra Mundial, tá? Falamos de muita coisa, não deu para falar de alguns episódios engraçados, tá? Deixo aqui a referência para que você procure depois na internet sobre a Batalha das Toninhas, tá? Um interessantíssimo episódio da participação brasileira na Primeira Guerra Mundial, uma participação que foi muito limitada e por isso que eu não a mencionei com muito destaque antes, né? O Brasil se limitou apenas a mandar alguns navios de patrulha e alguns batalhões de médicos e enfermeiros e tal, então a presença militar brasileira foi muito restrita, foi já no final da guerra, então por isso que eu só
mencionei, citei que o Brasil entrou, mas basicamente, né, tem uma série de coisas engraçadas, interessantes da Primeira Guerra Mundial que certamente não deu para falar, né? Deixo aqui essa última referência, procura essa Batalha das Toninhas quando tiver tempo. É engraçado, é divertido, é interessante, tá? Eu encerro minha aula por aqui, por hoje é só. Fiquem bem, se tiverem dúvidas mandem e não esqueçam de lavar muito bem as mãos.